Ok, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Foram as árvores, né? Com definição, apresentação, árvores binárias, né? E aí a gente vem trabalhando especificamente com árvores binárias de busca, né? De dados. E aí a gente viu como seria, né? Vimos bem o percorro uma árvore binária. Enfim, opa, caiu aqui. Todos me ouvindo? Acho que caiu aqui, né? Estão me ouvindo aí normalmente, pessoal, agora? Tá normal, Gilson. E estão vendo a minha tela também? Beleza, joia. Então vamos lá. Não sei se deu para escutar, mas vou repetir aqui. Então a gente viu o conceito de árvore, né? Definição, terminologia, como que a gente representa. Vimos o que são árvores binárias, né? Vimos como implementar, vimos como percorrer uma árvore binária. E aí a gente estava trabalhando especificamente com árvore binária de busca, né? Que são aquelas árvores usadas em pesquisa de dados. E aí seria de uma árvore binária de busca. Então a gente tem hoje aqui na última aula a adição e remoção. Então a gente tem a nossa classe pronta para usar. Vocês podem, inclusive, essa classe é a mesma que vai ser usada no trabalho de vocês, né, da árvore binária de busca. E aí, na aula passada, dei uma dica de como vocês podem usar, né, a tabela hash e a árvore binária para fazer o trabalho de vocês. E aí, o que é que está faltando hoje? O que é que está faltando hoje para a gente finalizar esse assunto, né? A gente vai entender um pequeno problema que ocorre com a árvore binária de busca. E a gente vai entender a solução, né? Vamos mostrar o problema e a solução. Seguinte, imaginem essa seguinte situação aqui. E suponha que, por um acaso, os elementos que foram inseridos, eles são maiores do que a raiz. Então imaginem aí essa seguinte situação. Todos os elementos que eu botei, eles são maiores do que a raiz. Como são números aleatórios, né, que eu estou jogando aqui, pode haver essa triste coincidência. Então estou colocando aqui os elementos, e os elementos estão sendo inseridos na minha árvore. O que é que está acontecendo aqui com essa árvore? Né? Ela está maior para o lado direito.
na verdade, ela não tem nem o lado esquerdo, né? Então, essa minha árvore, ela está visivelmente desbalanceada, né? Ou seja, ela, do jeito que está, ela perdeu a grande característica dela, né? Que é usada na pesquisa de dados, que é o quê? Eu tenho metade dos elementos de um lado e metade do outro, mais ou menos, né? E aí, quando eu não encontro o elemento na raiz, eu posso ir para a esquerda ou para a direita, se ele for menor ou maior, né? Do jeito que está aqui a minha árvore, ela vai se comportar mais como uma lista dinâmica, né? Se eu buscar aqui o número 30, o que é que vai acontecer? Ele vai buscar o 30 aqui e vai fazer essa pesquisa aqui, ó, praticamente sequencial. Se eu for atrás do 30, observem aí, ó, basicamente vai ser uma pesquisa sequencial. Ou seja, eu vou perder a grande vantagem de se usar uma árvore binária de busca, que é quebrar o meu universo de elementos em dois, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar aqui uma técnica, tá, para poder manter a nossa árvore sempre balanceada. Ou seja, nós vamos trabalhar hoje com árvores balanceadas, tá certo? Bom, uma vez que a gente contextualizou o problema aqui, resta a gente apresentar a solução, tá? Então, a solução para isso é trabalhar com árvores balanceadas. Só que a gente precisa, né, definir o que é uma árvore balanceada. Intuitivamente, a gente até tem uma ideia do que seja. É uma árvore que está equilibrada, né? A quantidade de elementos de um lado é a mesma, é equivalente à quantidade de elementos do outro, vamos dizer assim. Então, é, eu preciso definir melhor, exatamente, precisamente o que é uma árvore balanceada, para que a gente possa ir em busca de um algoritmo para balancear essa árvore. Então, a gente vai apresentar aqui algumas definições que vão ser muito úteis, né, na busca aí desse algoritmo, na construção desse algoritmo, tá? Então, as árvores balanceadas, tá? Elas têm, vocês vão ver isso daí no próximo semestre, né, em construção e análise de algoritmo. Elas têm operações de busca bastante eficientes, só que em alguns poucos casos, essas operações, né, se tornam ineficientes, como nesse caso aqui que eu mostrei, né? E aí ela passa a ter um desempenho, né, basicamente semelhante ao de uma lista dinâmica, né, ao de uma lista linear. Então, quando uma árvore de busca ela está degenerada, como nesse caso, né, desbalanceada, ela passa a funcionar como uma semelhante a uma lista linear. E o que é a árvore balanceada? Tá? A árvore balanceada é uma árvore, pelo menos, né, o último dela incompleto, como nesse caso aqui, ó. Nesse caso, todos os níveis da minha árvore estão completos. Ou, como nesse outro caso aqui do lado direito, apenas o último nível que está incompleto. Os outros níveis estão completos. Então você pode, né, definir, pelo menos intuitivamente, como uma árvore balanceada, sendo uma árvore assim. Todos os níveis estão completos, né? Só que quando eu insiro ou removo um elemento da árvore, uma árvore balanceada, pode ser que aquela árvore fique desbalanceada, como nesse caso, né? Eu tenho uma árvore aqui, ó,
E aí, se eu inserir um elemento bem aqui, minha árvore vai balancear, porque eu tenho dois níveis incompletos agora. Antes eu tinha apenas o último nível incompleto, agora eu tenho dois níveis incompletos. Então eu preciso encontrar uma maneira de, quando eu inserir ou remover um elemento, eu reorganizar essa árvore e ela passar a ficar balanceada novamente. Sempre que eu tiver uma árvore completamente balanceada, tá? No momento em que eu inserir ou remover um elemento, eu preciso tornar essa minha árvore novamente completamente balanceada, tá? Para que eu possa garantir o desempenho lá das operações de pesquisa, de busca, tá bom? Então, existem vários critérios para definir isso daí, né? Existem vários critérios. Esse que eu falei do nível é apenas um. Só que eu preciso de um critério mais matemático, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui vai ser com um tipo de árvore chamada árvore AVL, tá? É uma árvore cujo critério de balanceamento se baseia na diferença entre as alturas da subárvore. Ok? Nós vamos usar esse critério, obviamente, né? Os nós estarem no mesmo nível, né? Todas as folhas têm que estar no mesmo nível, mas esse critério ele não é preciso, né? Quanto esse que a gente vai usar. Então, a gente vai trabalhar aqui com um tipo de árvore chamado árvore AVL, uma árvore que usa como critério de balanceamento a diferença entre as alturas das subárvores. Tá? Essa árvore AVL, ela foi introduzida, ela foi criada em 1962 por esses dois caras aí, Adelson e Velsky, né? São dois russos. Daí o nome AVL, né? O AVL vem exatamente das A, V e L aqui, Velsky, vem das iniciais deles. E essas árvores, elas são baseadas em árvores binárias de busca, tá? Em árvores binárias de pesquisa. Então, toda árvore AVL é uma árvore binária de busca, ok? É a premissa para você ter uma árvore AVL é que ela seja de busca, tá certo? Então, o que é que vai acontecer com essa árvore? Sempre que a gente tiver uma operação de inserção e remoção, a gente precisa verificar se a árvore foi desbalanceada. Se a árvore ficar desbalanceada, você efetua algumas operações que vão voltá-la ao estado original de balanceamento. Ok? Então, a ideia da árvore AVL é essa. Você tem uma árvore de busca. Toda vez que você insere e remove elemento, você verifica se a árvore continuou balanceada. Se ela não está balanceada, você vai balancear. E aí sim você pode inserir outro elemento. Tá? Bom, então, por definição, o que seria uma árvore AVL? Né? Ela é uma árvore AVL quando a diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita é no máximo igual a 1. Eu não posso ter uma diferença de altura maior do que 1 entre a subárvore esquerda e direita. Ok? E isso vale para qualquer nó da minha árvore binária. Qualquer nó que eu olhar, a diferença entre a altura da esquerda e da direita tem que ser no máximo igual a 1. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Para ver se vai ficar realmente claro aí para vocês. Essa árvore aqui,
Essa árvore aqui, essa primeira árvore, a pergunta é, ela é uma árvore AVL, né? Sim ou não? Como é que eu posso dizer que ela é uma árvore AVL? Vamos recorrer à definição. Para qualquer nó de V, ou seja, para todos os nós de V, a diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita é no máximo igual a 1, em módulo, né? Então a gente precisa garantir que essa propriedade é válida para todos os nós da minha árvore, ok? Então vou ter que olhar aqui de nó em nó. Se eu olhar para esse nó aqui, para o 10, o que é que vai acontecer? Qual é a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore? A altura da subárvore esquerda é quanto? Essa aqui é a subárvore. Então, a é 3. E essa subárvore aqui, da direita, 2. 1, 2. Então, essa subárvore aqui tem altura 2. A diferença entre essas duas subárvores de altura é 3 menos 2 dá 1. Então, a diferença aqui dessas duas subárvores, da altura dessas duas subárvores, é 1. Ok? Então, vou colocar bem aqui essa subárvore 3, essa subárvore aqui 2, a altura. Então, esse nó aqui, ele está atendendo ao requisito. Essa mesma verificação eu vou fazer com todos os nós. Tem que ser verdade para que ela seja uma árvore AVL. Então, vamos lá. Essa subárvore aqui da esquerda do 6 tem altura 2. E a subárvore da direita tem altura 1. Então, essa subárvore aqui tem altura 2. E essa subárvore aqui tem altura 1. 2 menos 1 dá 1. A diferença das alturas. Aqui tem altura 1, altura 1. 1 menos 1 dá 0. Então, a diferença entre essas alturas é menor do que 1. O nó 2, ele não tem subárvore, nem na esquerda nem na direita. Então, a altura da subárvore esquerda e direita é 0, não existe. Né? Então, 0 menos 0 dá 0, então está valendo o critério. Do mesmo jeito, esse nó aqui, ó, ele não tem árvore, ok? Então, esse nó satisfaz o critério de árvore AVL. O 16, a subárvore da esquerda tem altura 1 e a da direita tem altura 1. Então, a diferença entre as duas alturas aqui, 1 menos 1 dá 0. Né? Não há diferença. E tanto 12 quanto 38 não têm filhos, então a altura da subárvore é 0. Então, se a gente olhar para essa árvore, todos os nós possuem uma diferença, no máximo, de 1, né, entre a altura da subárvore esquerda e direita. Então, por definição, eu posso dizer que essa árvore aqui, ela é uma árvore AVL. Essa árvore aqui
é AVL. Ok? Vamos ver essa árvore aqui do lado direito. O nó 6, ele possui uma árvore do lado esquerdo que tem altura 3. E a árvore do lado direito também tem altura 3. Então, essa daqui tem altura 3. Essa daqui também tem altura 3. 3 menos 3 dá 0. Ou seja, não há diferença entre as alturas. Então, o nó 6 está ok. O 3. O 3, a subárvore esquerda tem altura 2. E a subárvore direita tem altura 0. Não existe subárvore da direita. Então, eu tenho aqui 2. E a altura aqui é 0, porque não existe subárvore do lado direito. 2 menos 0 dá 2. Ou seja, a diferença entre alturas aqui é maior do que 1. Então, essa árvore aqui não é AVL. Eu não preciso mais nem ir atrás dos outros nós. Basta que um nó tenha essa diferença aí maior do que 1 entre as alturas. Tá? Então, essa árvore não é AVL. Ela é uma árvore que está desbalanceada. Ok? Usando a definição. Essa outra árvore aqui da esquerda, embaixo, né? Vamos aplicar aqui o mesmo critério. A subárvore esquerda do 10 tem altura 4. Tem 4 níveis aqui. E a da direita tem altura 2. Né? 2 níveis aqui. Então, eu vou ter 4 e essa aqui tem altura 2. 4 menos 2 dá 2. Então, a diferença entre as alturas da esquerda e da direita é maior do que 1. Então, essa árvore aqui não é AVL. Não vou nem atrás dos outros nós. Só esse aqui já é o suficiente para dizer que não é AVL. E essa última árvore aqui? A subárvore da esquerda do 6 tem altura 2. A da direita tem altura 2. Então, não há diferença entre as alturas. Né? 2 menos 2 é 0. O nó 3. Subárvore esquerda tem altura 1 e a direita tem altura 1. Então, eu também não tenho diferença entre as alturas aqui. O nó 3 está ok. Os nós 2 e 4 não têm subárvores, nem na esquerda nem na direita. Ou seja, a altura das subárvores é 0. E a diferença também. Então, os nós 2 e 4, eles estão satisfazendo a propriedade. O 8. A subárvore à esquerda do 8 não existe, tem altura 0. E a subárvore da direita tem altura 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Né? Ou 1 menos 0 vai dar 1. A diferença em módulo, por isso que ele cita aqui em módulo, né? A diferença entre as alturas esquerda e direita do 8 é 1. E o 38 aqui não tem filhos. A subárvore esquerda e direita não existem. A altura é 0. E a diferença também. Então, essa árvore aqui, ela é AVL. Então, dessas 4 árvores, essa árvore aqui, ela é AVL, essa daqui não é, essa daqui não é, e essa daqui é AVL. Então, usando aquele critério, a gente consegue distinguir isso daí. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que realmente, né, eu tenho aqui, apenas esse último nível não está completo. Né? Esse aqui bateu com aquela definição que a gente está usando. Nessa daqui, ó, esse nível não está completo e nem esse.
E nessa daqui, esse nível não está, nem esse está e nem esse. Então, 3 níveis incompletos. Aqui eu tenho 2. E essa última árvore aqui? Apenas o último nível não está completo. Então, essa definição de árvore AVL, ela coincide, inclusive, com aquele critério que a gente estava usando, né? Ele é um critério exato que ele vai se encaixar naquela noção intuitiva que a gente estava usando antigamente, no início aqui. Então, essa definição, ela possui um forte apelo matemático que vai garantir a gente a implementação de um algoritmo, né, para fazer isso. Então, se uma árvore é AVL, todas as subárvores também são AVL. Tá? Isso é uma decorrência da definição da árvore AVL. Bom, até aqui está claro, pessoal, o que é a árvore AVL? O conceito? Opa. Melhorou aí, pessoal? Conseguiram acompanhar? Todos me ouvindo? Beleza. Mas o conceito da AVL, vocês conseguiram acompanhar aí, apesar do travamento? Beleza. Joia. Então vamos lá. Uma vez que a gente entendeu o que é uma árvore AVL, vamos começar a construir algumas definições que a gente vai começar a usar aqui, né, no algoritmo que vai balancear a nossa árvore. O conceito mais importante da árvore AVL, então, ele vai se chamar fator de balanceamento. O que é o fator de balanceamento? É justamente a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a subárvore direita. Ou seja, o fator de balanceamento de um nó V qualquer, é a altura da subárvore esquerda desse nó menos a altura da subárvore direita desse nó. Então, olhando para cá, para esses exemplos aqui, qual seria o fator de balanceamento do 10? Né? O fator de balanceamento do 10 é 3 menos 2, 1. Esse é o fator de balanceamento desse nó. Tá? Qual é o fator de balanceamento do 6? 2 menos 1, 1. Qual o fator de balanceamento desse nó aqui, 3? 1 menos 1, 0. Qual o fator de balanceamento do 16? 1 menos 1, 0. Qual o fator de balanceamento do 2? 0 menos 0, dá 0. O 4 também. O 8 também, 0 menos 0 dá 0. O 12 também. E o 38 também. Então, o fator de balanceamento vai ser o coração aqui, né, do nosso esquema de balanceamento da árvore. Vamos olhar para cá. 3 menos 3 dá 0. 2 menos 0 dá 2. Aí esse nó aqui, a diferença foi 2, ou seja, já é maior do que o que a definição permite, né? Nesse caso aqui também, ó, 4 menos 2 dá 2. E nesse último aqui, 2 menos 2 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Não tem problema, porque eu quero é um módulo, né? Menos 1 está valendo. A diferença é 1. O 2, o 4 e o 38 vão ter fatores de balanceamento iguais a 0.
porque eles não têm subárvore, né? A altura, então, de cada subárvore é zero. Então, o que é que vocês podem concluir olhando aqui para as árvores AVL, né? Olhando para as árvores AVL. O que que eu posso dizer a respeito dos fatores de balanceamento de uma árvore AVL? Qual é a conclusão que vocês vão chegar? Se você olhar para todos os fatores de balanceamento das árvores AVL. Vocês encontram algum padrão aí? O fator de balanceamento está em verde. Qual é o padrão aí que vocês podem perceber nessas árvores AVL? Observem bem aí e me digam. Nas árvores que são AVL aí, os fatores de balanceamento, eles estão obedecendo a algum padrão? Existe uma coincidência aí? Estão me ouvindo aí, pessoal? Conseguem me ouvir? Beleza. Então vou voltar aqui. O que é que a gente pode dizer a respeito dos fatores de balanceamento das árvores AVL aí, desses exemplos? Existem valores aí que são coincidentes? A pergunta não é retórica, tá, pessoal? A pergunta é para vocês. Observem aí. Os fatores de balanceamento a gente estão em verde. A gente calculou a partir da diferença das alturas aqui, esquerda e direita. Olhem para cada um dos fatores de balanceamento das árvores AVL e vejam se há algum padrão, se há alguma coincidência, algum intervalo de valores aí. Enquanto vocês analisam, pessoal, vou só pegar ali meu carregador aqui da minha máquina, antes que ele descarregue. Só um minuto.
Ok. Exatamente, Davi. Se a gente observar aí os valores, vamos olhar para essa primeira árvore aqui. Ou é 0 ou é 1. E vamos olhar para essa segunda árvore aqui. Ou é 0 ou é menos 1. Né? Mas se a gente for olhar em módulo, né? Um módulo de menos 1 é 1. Ou seja, numa árvore AVL, o fator de balanceamento ele sempre vai ser 0, 1 ou menos 1. Porque a diferença entre as alturas tem que ser no máximo igual a 1 em módulo, tá? Então, os nós que vão estar balanceados na árvore AVL são aqueles onde os valores do fator de balanceamento são menos 1, 0 e 1. Né? Quando você tem um fator de balanceamento que não é nem 0, nem 1, nem menos 1, como nesse caso aqui, ó, é 2, ou nesse outro caso aqui, 2, então a tua árvore já deixa de ser AVL. Tá? Então, a gente vai trabalhar justamente em cima desse fator de balanceamento. Fatores com menos 1, 0 ou 1 são os fatores dos nós que estão balanceados. Ok? E o que a gente pode concluir a partir desse valor do fator de balanceamento? O que é que ele pode dizer a mais para a gente? Se o fator de balanceamento é mais 1, é positivo e é 1, significa que a árvore da esquerda é mais alta do que a direita. Né? Já que eu faço a altura da esquerda menos a altura da direita, se o valor for mais 1, é porque a esquerda é maior. Né? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui do 6. A altura da esquerda é 2 e a altura da direita é 1. 2 menos 1 dá 1. Então, quando esse valor é 1, significa que a esquerda está maior. Quando é 0, é porque a árvore da esquerda tem altura igual à árvore da direita. Né? Então, nesse caso aqui, 0 significa, ó, a altura da esquerda é 2, da direita é 2, tem a mesma altura. E quando o fator é menos 1, é porque a subárvore da direita é mais alta. Né? Nesse caso aqui, ó, a da esquerda a altura é 0, da direita a altura é 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, quando o fator de balanceamento é negativo, é porque a minha árvore da direita é que é maior. Então, apenas analisando o fator de balanceamento, eu não preciso nem olhar para o desenho da árvore. Se eu souber qual é o fator de balanceamento de um nó, eu consigo dizer se aquele nó está desbalanceado e consigo dizer também qual é das duas subárvores a maior delas, qual que tem a maior altura. Então, tudo vai girar em torno desse fator de balanceamento. Então, quando é que eu posso dizer que o nó está desbalanceado? Quando o fator de balanceamento é diferente de menos 1, 0 ou 1. Né? Se o fator de balanceamento for maior do que 1, significa que a subárvore esquerda é que está desbalanceando aquele nó. Como assim? Vamos olhar para esse aqui, ó. O 3, a subárvore da esquerda tem altura 2. A da direita tem altura 0. 2 menos 0 dá 2. Então, o fator de balanceamento aqui é maior do que 1. Esse nó 3 aqui ele está desbalanceado. O fator de balanceamento não é 0, nem menos 1, nem 1. E como esse valor é maior do que 1, ele é positivo, significa que a árvore da esquerda é maior. Então, ela está, né, pendendo mais para o lado esquerdo. Se o fator de balanceamento for menor do que menos 1, então é a subárvore direita que é maior e que está desbalanceando aquele nó. Tá?
Então, só olhando o fator de balanceamento, eu já consigo, né, entender onde é que está o problema da árvore e para qual lado a minha árvore está maior. Ok? Então, vamos ver aqui esses exemplos. Vamos ver aqui esses exemplos antes. A gente precisa entender isso aqui, né, para poder entender o algoritmo que a gente vai usar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os fatores de balanceamento. O 10. A subárvore esquerda tem altura 1, 2, 3, 4. A subárvore da direita tem altura 1, 2. 4 menos 2 dá 2. Então, já sei que essa árvore está desbalanceada, o nó 10 está desbalanceado, né? Eu não preciso nem ir atrás mais dos outros para saber que essa árvore está desbalanceada. Mas eu vou calcular os outros fatores de balanceamento só para a gente, né, visualizar isso daí. O 6, subárvore da esquerda tem altura 3, a da direita tem altura 1. 3 menos 1 dá 2. Então, isso aqui, ó, o 6 também está desbalanceado. O 16, altura 1 na esquerda, altura 1 na direita. 1 menos 1 dá 0. O 12,38. A altura da esquerda é 0, a altura da direita é 0. 0 menos 0 dá 0. Tá? Não preciso nem dizer que, assim, eu acho que já está claro para vocês que toda folha, o fator de balanceamento é 0, né? Já que ele não tem subárvores nem na esquerda nem na direita. Então, de cara, a gente já sabe que a folha é 0. O 3, a altura da esquerda é 1, da direita é 2. 1 menos 2 dá menos 1. E o 4, esquerda a altura é 0, direita a altura é 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, essa árvore aqui tem dois nós desbalanceados, o 10 e o 6. Eu posso dizer que essa árvore aqui ela não é AVL. E então já sei o elemento. O 8 é 0, porque ele é uma folha, né? O 4 e o 2. Desse nó aqui é 1. O 3, a altura da esquerda é 2, da direita é 1. 2 menos 1 dá 1. Então, essa árvore aqui também não é AVL. Porque o nó 6 está desbalanceado. Ok? Então, tudo vai girar em torno do fator de balanceamento. Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Bom, vamos fazer aqui um exercício. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Vou fazer um e vou deixar um outro, tá? Para a gente poder prosseguir. O exercício aqui é o seguinte. Colocar o balanceamento de cada nó e dizer se a árvore é AVL ou não. Ok?
e verificar quais são as posições que eu posso inserir elemento onde a árvore vai continuar sendo AVL. Tá? Ok? Então vamos lá. Vocês vão verificar quais são os fatores de balanceamento, dizer se a árvore é AVL ou não. E vão verificar em que posição a gente pode inserir o elemento e a árvore continua sendo AVL. Ok? Eu vou deixar esse exercício aqui, esse e o 2, tá? Como exercício aí de casa para vocês. Ok? Vou deixar aí como exercício de casa. Aí, não, vou deixar só o 2. Vou fazer um com vocês. E aí a gente vai ver as rotações, né, na nossa próxima aula. Como é que eu vou fazer para deixar a minha árvore novamente balanceada? Tá certo? Bom, então vamos lá. Colocar o balanceamento aqui de cada um dos nós. Então, o 10, a altura da esquerda é 3, a altura da direita é 1, 2, 3, 4. 3 menos 4, menos 1. Então, o nó 10 está ok. O 6, a esquerda é 2, a direita é 1. 2 menos 1 dá 1. O 3, esquerda é 1, direita é 1. 1 menos 1 dá 0. 2, 4 e 8 são folhas. Então, fator de balanceamento é 0. 50. A esquerda é 3, a direita é 3. 3 menos 3 dá 0. 32. A direita é 1, a esquerda é 1, a direita é 2. 1 menos 2 dá menos 1. 31 é 0, que é folha. 33 é 0. 36 também é 0. 68 também. 74. E o 77. 35. A esquerda é 1, direita é 1. 1 menos 1 é 0. 70. A árvore da esquerda, altura 1, direita, altura 1. E o 75, a esquerda tem altura 2, a direita tem altura 1. Então a diferença dá 1. Então, nessa árvore, todos os fatores de balanceamento ou são 0, ou 1, ou menos 1. Então essa árvore é AVL sim. Ela é uma árvore AVL. E quais são as posições onde eu posso inserir elemento e a minha árvore vai continuar AVL? Vamos só verificar aqui o seguinte. Existem algumas posições em que eu vou inserir elemento e esses elementos não vão desbalancear a minha árvore. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar um elemento bem aqui, como filho do 8, se eu colocar um elemento aqui como filho do 8, ou esquerdo ou direito, o fator de balanceamento do 8 vai alterar para 1 ou menos 1. E o fator de balanceamento do 6 vai alterar para 0. Mas o fator de balanceamento do 10 não vai alterar.
Então, se eu colocar um elemento como filho do 8, a minha árvore continua AVL. Ela não vai sofrer alteração no fator de balanceamento. Ok? Se eu colocar, inserir algum elemento aqui como filho do 4 ou do 2, por exemplo, né? O que é que vai acontecer? O fator de balanceamento do 4 vai passar para 1 ou menos 1. Só que o fator de balanceamento do 3 vai passar para menos 1, porque a altura da direita aumentou. Então vai passar para menos 1. E o fator de balanceamento do 6 vai passar de 1 para 2. Então agora eu vou ter um fator de balanceamento aqui igual a 2. Porque a árvore da esquerda vai ser tamanho 3 e a da direita tamanho 1. E o fator de balanceamento do 10 vai passar para 0. Vai passar para 0. Porque agora eu coloquei mais um nível lá na árvore da esquerda. E ele ficou com o mesmo nível da direita, mesma altura. Então a minha árvore, se eu inserir como filho do 4, minha árvore vai ficar desbalanceada por causa desse nó 6 aqui. Ok? E do mesmo jeito, se eu inserir como filho do 2, o nó 6 vai ficar com o fator de balanceamento igual a 2. Tá? Então, se eu inserir aqui como filho do 2 ou do 4, eu desbalanceio a minha árvore. Mas se eu inserir como filho do 8, não. Eu vou apenas estar enchendo aqui esse nível. Ó. Então, se a gente for levar essa lógica, se eu inserir aqui como filho do 31, eu vou estar aqui no mesmo nível desses outros. Ó. Eu não vou causar desbalanceamento. Se eu inserir como filho do 77, também não. Eu vou estar inserindo nesse nível aqui. Agora, se eu inserir um elemento como filho do 33, do 36, do 68 ou do 74, eu vou estar aumentando a altura da minha subárvore da direita. E aí eu vou ficar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 menos 3 dá menos 2. Aí vai impactar bem aqui, ó, nesse nó. Ele vai ficar com o fator de balanceamento menos 2. E aí a minha árvore vai deixar de ser AVL. Ou seja, resumindo, se eu inserir um novo elemento e ele estiver sendo inserido num nível que já tem elementos, eu não altero o fator de balanceamento da minha árvore. Mas se eu inserir num nível novo, que não existe elemento nenhum, eu vou desbalancear a minha árvore. Tá certo? Então isso daí vai ser uma consequência que a gente vai precisar ter em mente quando a gente for entender, apresentar aqui para vocês o algoritmo de balanceamento. Ok, pessoal? Dúvidas aí? Tá claro até aí? Todos me ouvindo? Beleza. Ok, vamos lá então continuar. Só ver aqui. Beleza. Bom,
Agora, nesse exercício 2, vocês vão fazer em casa, mas é a mesma lógica, né? Se a gente for verificar aqui, nessa árvore, a altura, o fator de balanceamento do 6 é 2 menos 3, que dá menos 1. Fator de balanceamento do 3 também é menos 1. Do 4 é 0. Do 12 é 2 menos 0, que dá 2. Então, o 12 é um nó desbalanceado. Então, essa árvore não é AVL. E onde é que eu posso inserir elemento para que essa árvore fique AVL? Né? Eu posso inserir aqui como filho do 12. Aí eu vou diminuir a diferença das alturas. Ok? Bom, uma vez que a gente sabe, né, o que é uma árvore AVL e quando que a minha árvore é ou não AVL, né, através do fator de balanceamento, a gente agora precisa saber como é que eu verifico que um nó ficou desbalanceado. Ok? Ou seja, quando é que ocorre o desbalanceamento de um nó? Tá? Esses dois exemplos, principalmente esse exemplo 1 aqui, onde isso ficou claro, né? Eles mostram isso para a gente. Se um nó tem fator de balanceamento 0, ou seja, tem um equilíbrio entre a subárvore esquerda e direita, né? E eu insiro um elemento do lado direito, o que é que vai acontecer? O fator de balanceamento passa para menos 1. Como aqui, ó, tem um 3, fator de balanceamento do 3 é 0. Se eu coloco um filho do lado direito, o fator de balanceamento passa para menos 1. Ou seja, se o fator de balanceamento de um nó é 0 e eu insiro um filho do lado direito, eu vou subtrair uma unidade do fator de balanceamento. Na remoção é o contrário. Eu vou aumentar uma unidade. Né? Se eu fizesse o contrário, tenho esse aqui, o 3 e o 4. Se eu tirar o 4, se eu remover o 4, o fator de balanceamento do 3 passa de menos 1 para 0. Então, eu aumento uma unidade. Então, se eu estou inserindo num nó que tem um fator 0, se eu inserir à direita, eu subtraio uma unidade. E se eu inserir do lado esquerdo, vai ficar 1 menos 0, que dá 1. O fator de balanceamento passa para 1. Então, se eu inserir do lado esquerdo, eu vou aumentar o fator de balanceamento uma unidade. Ok? Então, resumindo, se eu tenho uma árvore qualquer, se eu inserir um elemento na árvore esquerda, tá? Eu vou aumentar o fator de balanceamento. Se eu for inserir na árvore direita, eu vou diminuir o fator de balanceamento daquele nó. A inserção de um elemento, né, em uma árvore causa alteração do fator de balanceamento. Ok? Como a gente viu nesse exemplo aqui, né? E nos outros exemplos anteriores. Então, sempre que eu insiro à esquerda, o fator de balanceamento aumenta uma unidade. Se eu insiro à direita, ele diminui. A remoção é o contrário. Se eu removo um elemento da árvore esquerda, o fator de balanceamento vai diminuir. E se eu removo do lado direito, ele vai aumentar. Ok? E aí, o que é que vai acontecer? Os fatores de balanceamento dos antecessores também são alterados. Os fatores de balanceamento também vão ser alterados. Ok? Por exemplo, vamos pegar essa árvore aqui, só para a gente.
para a gente entender aqui melhor. Os fatores de balanceamento dessa árvore aqui são 1, 0, 0 e 0. E esse aqui, 0. Esses são os fatores de balanceamento. Ok? Então, vamos supor que eu insira um elemento aqui nessa árvore que vai ficar um elemento, vamos supor, o número 1. Vamos supor que eu insira aqui o número 1. Se eu colocar um dentro dessa árvore, o que é que vai acontecer? Um é menor do que 6. Então ele vai ser inserido à esquerda do 3. 1 é menor que 3, então ele vai à esquerda do 3. 1 é menor que 2, ele vai à esquerda do 2. Então 1 vai ser inserido bem aqui, à esquerda do 2. E aí o que é que acontece com os fatores de balanceamento? Eles vão ser atualizados. Todos os fatores de balanceamento. Por onde aquele nó passou. Então, o nó inseriu aqui à esquerda do 2. Então, esse fator de balanceamento aqui vai passar de 0 para 1. Eu vou somar 1 nesse fator de balanceamento aqui. Então, o fator de balanceamento do 2 passa para 1. Ele inseriu à esquerda do 2, então aumenta uma unidade, como essa tabela está mandando. O 3, né? O 1 foi inserido à esquerda do 3. Então, o fator de balanceamento do 3 vai aumentar também uma unidade. E o fator de balanceamento do 6, né? Como um foi inserido à esquerda do 6, ele vai também alterar o fator de balanceamento do 6. Como ele foi inserido à esquerda, ele vai aumentar uma unidade. Então ele vai passar para 2. Então observem que por onde o nó vai passando, ele vai alterando o fator de balanceamento daquele nó. Por onde o nó passa, por onde o nó passa, ele altera o fator de balanceamento do nó. Então eu inseri o 0, inseri o 1, ele passou à esquerda do 6, esquerda do 3, esquerda do 2. Os fatores foram aumentando uma unidade. E aí eu desbalanceei a minha árvore. Ok? Então, quando a gente for, né, inserir um elemento na árvore, por onde ele passar, eu já posso alterar o fator de balanceamento, né, do nó por onde ele está passando, dependendo se ele foi inserido à esquerda ou à direita. Agora vamos ver o seguinte. Vamos inserir um elemento como filho do 8. Vou colocar aqui, colocar o 9 nessa árvore aqui. Não, vou colocar o 5. Vamos colocar o 5 primeiro. Depois a gente põe o 9.
Se a gente colocar o 5 na árvore, o que é que vai acontecer? 5 é menor do que 6. Então ele vai passar aqui, vai ser inserido, ó, à esquerda do 6. 5 é maior do que 3. Vai ser à direita do 3. E o 5 é maior do que 4, à direita do 4. Então eu vou ter essa situação aqui. Então os fatores de balanceamento vão ser quais? Como o 5 foi inserido à direita do 4, se eu insiro na árvore direita, na inserção, ó, eu vou diminuir o fator de balanceamento. Uma unidade. Então, o fator do 4, que antes era 0, passa para menos 1. Como o 5 foi inserido à esquerda, à direita do 3, direita eu vou diminuir uma unidade do fator de balanceamento. Então, esse fator do 3 aqui diminuiu uma unidade. Menos 1. Como ele foi inserido à esquerda do 6, à esquerda eu vou somar uma unidade. Então, o fator de balanceamento do 6 passa de 1 para 2. E aí minha árvore fica desbalanceada. Então, observem que eu não preciso nem ficar recalculando as alturas de todos os nós para poder atualizar o fator de balanceamento. Basta eu somar mais um ou diminuir, né? Somo 1 ou diminuo 1 do fator de balanceamento à medida que o nó vai sendo inserido. Tá certo? Só para finalizar esse exemplo, se a gente colocar aqui o 9, o 9 é maior do que 6 e é maior do que 8. Então ele vai ficar bem aqui. Como ele foi inserido à direita do 8, significa o quê? Que o fator de balanceamento do 8 vai passar de 0 para menos 1. Eu vou diminuir uma unidade. E como o 9 foi inserido à direita do 6, o fator de balanceamento do 6 diminui uma unidade. Então ele passa de 1 para 0. Então observe que os fatores de balanceamento eles vão sendo atualizados à medida que eu vou, né, inserindo aí os elementos dentro da minha árvore. E aí nesse caso, como o 9 ficou num nível que já tem elementos, né, a minha árvore não desbalanceou, ó. Ela ficou realmente toda equilibrada. Tá certo? Então, resumindo, à medida que o nó vai sendo, né, o elemento ele vai sendo adicionado, ele vai passando para um nível seguinte, ele vai alterar o fator de balanceamento daquele nó raiz por onde ele passou. Eu não preciso mexer em mais nenhum outro fator de balanceamento, só dos nós por onde aquele elemento passou. Tá certo? E aí eu vou ter o meu fator de balanceamento atualizado. Ok? Quando o fator de balanceamento fica igual a 0, aí eu não preciso mais atualizar dos outros elementos seguintes. Né? Por exemplo, se o 6 passou de 1 para 0. Né? O 6 passou de 1 para 0. Se por acaso o 6 fosse filho de um outro nó aqui em cima, eu não precisaria atualizar o fator de balanceamento do nó pai dele.
Quando chegar em 0, eu paro de fazer essa atualização. Por que isso? Porque quando ele chega em 0, significa que você colocou o nó num nível que já existia elementos. E aí, se ele foi para 0, é porque você equilibrou aí a diferença das alturas. Então, esse número aí vai dizer exatamente isso daí para a gente. O fator passou de 1 para 0, ou passou de -1 para 0, significa o quê? Opa, eu inseri um elemento em um nível que já tinha nó. Então, minha árvore agora está equilibrada, a altura esquerda igual à da direita. Eu não preciso refletir essa alteração para o nó pai dele. Aí ele vai parar exatamente aqui. Ok? Bom, então, recapitulando até o momento, foi muita informação, né? As árvores balanceadas são árvores, né, em que você mantém o equilíbrio entre as subárvores. Existem vários tipos de árvore balanceada. A gente está vendo aqui a árvore AVL, tá certo? Existem outras árvores aí, árvore rubro-negra, árvore 1, 2, 3, tá? A árvore AVL não é o único tipo de árvore balanceada. É a mais simples e a mais comum, por isso que a gente vai estudar aqui. A árvore AVL é uma árvore de busca, é uma árvore binária de busca, tá certo? E eu tenho como critério a diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita, né? E o elemento central aqui é o fator de balanceamento. Toda vez que eu tenho um fator de balanceamento, eu consigo saber o que está acontecendo com aquela minha árvore. Se a subárvore esquerda é maior ou a direita é maior, ou se as duas têm a mesma altura, tá? E consigo saber se o meu nó está desbalanceado. E quando eu insiro um elemento na árvore, aquele elemento vai causar alteração dos fatores de balanceamento dos nós antecessores dele. Ok? E como é que vai ser a atualização dos antecessores? Se o nó foi inserido na árvore esquerda, ele adiciona mais 1. Se for inserido na árvore direita, diminui, né? -1. E aí essa atualização é feita em todos os antecessores daquele novo nó. Tá certo? Obviamente que a remoção, a operação é o inverso da inserção. Se eu removo da subárvore esquerda, eu diminuo o fator de balanceamento 1 unidade. Se eu removo da direita, eu adiciono 1 unidade. Ok? Então, isso daqui foi o que a gente viu hoje. Na próxima aula, a gente vai fechar isso daqui. Como assim? Agora que a gente sabe o que é uma árvore AVL, o que é um fator de balanceamento e o que acontece com os fatores de balanceamento quando eu insiro um novo nó, a gente vai rebalancear os nós que ficam desregulados. E para rebalancear uma árvore, a gente vai precisar entender da rotação, né? Quais são os tipos de rotação que eu vou precisar executar na minha árvore para que a minha árvore volte a ficar balanceada. Ok? Então, como isso daqui é um pouco extenso, a gente fecha isso aqui na próxima aula. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Todos me ouvindo? Beleza. Ok, pessoal, então é isso. Então, vou finalizar por aqui, tá? Tragam dúvidas aí na próxima aula, dúvidas do URI, do trabalho, tá? Quem tiver alguma dúvida aí queira tirar agora também, temos ainda 10 minutos, tá bom? Se não tiverem dúvidas, a gente tira aí na próxima aula, ok? Bom, para quem não tem dúvida, então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até quinta-feira. Obrigado, Gilson. Boa semana. Tchau, Até tchau. quinta. Tudo de bom. Valeu, cara. Igualmente. Valeu.